Bom dia, pessoal, bom domingo, mais um livro e hoje nós vamos com essa obra aí de Elisama Santos, Educação Não Violenta. Bah, uma ótima obra. Essa obra aí foi a tema do mês de setembro do Clube do Livro, então as meninas ficaram maravilhadas com essa obra. Um pouquinho da escritora Elisama Santos, ela é uma educadora parental e ela faz palestras no Brasil e no mundo inteiro aí sobre relações de pais e filhos, como os professores podem cuidar das crianças, os pais podem cuidar das crianças e tornar essa relação mais afetiva, mais gostosa, né? Então vamos um pouquinho nesse domingo em relação a essa matéria? Então o livro tem 7 capítulos, é um livro bem gostoso de leitura. E durante os capítulos ela vai trazer, a escritora, as dificuldades que ela tinha com os próprios filhos e as dificuldades que eram trazidas nos workshops. Então o livro é como se vem mostrar uma nova forma, é como se fosse um divisor de águas, uma forma nova de enxergar a vida. E quando a gente fala assim, educação não violenta, quando a gente fala de não violenta, não é só o fato de você não bater na criança, não gritar com a criança, mas é você ter um cuidado com aquela criança, não humilhar, não ter preconceito, perceber a criança, ver a criança. Então a forma com que a escritora desenvolveu para relações de pais e filhos, ela é criada com uma compaixão, aquela compaixão natural que a gente tem, de fluir a vida, de dar e receber. Mas a comunicação não violenta, ela foi criada por Marshall Rosenberg, mas ela sentiu a necessidade dessa fala com os pais e a criança. Comunicação não violenta, de uma forma geral, mas embutido em pais e criança, a escritora Elisama Santos sentiu tanta dificuldade que não tinha livros que falassem a respeito. E ela vem e escreve e presenteia a gente com uma obra-prima, eu digo assim, porque cada capítulo, cada trecho, cada frase nos inspira a fazer uma grande mudança. Então, praticamente, o que tem de base por trás da disciplina não violenta é uma base sólida da disciplina positiva. Você vai perceber isso, em que você vai sentir a necessidade de olhar para os filhos, de ver as emoções, de ver o que está sentindo. Então ela não escreve algo para transformar a vida do adulto de forma mais fácil. Ela faz com que a gente sofra mais para educar. Porque para você analisar o sentimento, quando você vê a criança com nervo, com uma sensação de nervosismo, de rebeldia, né? Você falar para ele ficar quieto, ir lá no quarto e não olhar para ele é mais fácil do que você parar, analisar o porquê o filho está agindo daquela forma. Então vai dar mais trabalho para os adultos. Então ela vem dizer assim, que tudo aquilo que a gente recebeu de ensinamento precisa fazer uma reconstrução. Porque a base da educação não violenta não é só que o filho obedeça, simplesmente, puramente isso. Não, é você criar habilidades para o futuro, a longo prazo. A curto prazo ele vai obedecer, tudo bem, mas o que ele vai fazer com aquela raiva que ele ficou de você, com aquele sentimento de frustração, com aquele sentimento que ele guardou ali? Ele sabe dissolver esses sentimentos? O que você vai fazer para ajudar ele a longo prazo? Então a educação não violenta é uma forma de você enxergar, fazer com que o filho nomeie as emoções sentidas naquele momento, que ele saiba sozinho dissolver e seguir a vida para longe. Então essa é a nova forma de educação. Então a gente sabe que a gente é ser emocional por natureza. Então ela vem olhar para nós pais também. Como a gente aprende a analisar a nossa raiva, as nossas emoções. A própria escritora, numa entrevista que teve na CNN, ela demonstra como ela também tem raiva, como ela se esquenta na hora que o filho faz alguma coisa errada. Então, ela precisa se remodelar, ela saber controlar suas emoções para ela poder ser exemplo aos filhos, né? Então, ela vem falar isso, ela vem falar das emoções, ela vem falar dessa abertura, porque a educação, ele não é um processo curto, a educação é um processo longo, é um processo difícil, e você lidar e você nomear as emoções é meio difícil, porque a gente aprendeu que isso era tudo um tabu. Então, ela vem abrir essa nova forma de lidar e para que você se autoconheça, para você se perceba primeiro, para depois perceber o filho. Então, o processo de autoconhecimento vai adentrando naquelas nossas mazelas, vai abrindo as nossas sombras e você vai se percebendo o
o que tira você dos trilhos, o que tira você do caminho. Porque, assim, como você reage quando você recebe uma informação de um terceiro, de um amigo que não te deixa feliz? Uma forma de falar mais brusca ou algo que contraria aquilo que você pensa. Então, a forma com que você reage, aquilo que o outro fala mais de nós mesmos do que do outro. Porque a forma com que você reagiu, muitas vezes, nesse intervalo, tem muita coisa dentro de você aí dentro. Então, é muito importante a gente se perceber e se sentir. Outro ponto bem interessante no livro, são vários pontos, pessoal. Aqui eu vou colocar alguns detalhes, é sobre os rótulos, né? Eu sempre imaginei os rótulos negativos, como faz mal os rótulos negativos. Você nomeia, você não faz nada, que sarna que você tá, você não presta atenção. Então a gente vai nomeando rótulos, mas não só os negativos, como os rótulos positivos. Você é super inteligente, você é super bonita, você faz isso, você faz aquilo. De forma positiva, dá um peso na pessoa. E a gente não para pensar nisso. Porque ela também pode errar, ela também pode ter os seus direitos, de ter as frustrações, os erros. Quando a gente impõe algo de muito positivo na criança, ela sempre acha que ela sempre tem que dar conta daquele rótulo positivo que a gente deu. Então, para mim, foi super interessante esse ponto que ela fala dos rótulos, tanto negativo como positivo. Mas assim, gente, nesse domingo eu quero indicar muito esse livro para professores. Porque essa obra, ela nos abre novas oportunidades de a gente se autoconectar com os filhos, de a gente chegar mais próximo, da gente ser mais amigo deles e da gente poder descobrir um mundo enorme, né? Uma forma enorme de ver, de vivenciar e essa conexão mais aberta. Então, nesse domingo eu indico esse livro aqui. Eu emprestei ele, por isso que eu já não estou com o livro físico, mas espero que vocês leiam, porque esse livro, olha, top 5, hein, do ano.